Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Meu nome é Paulo Marquês, sou mestre de cerimônias dessa noite. E juntamente também com meu colega e também mestre de cerimônias, Dr. Anderson Santos, abrimos essa sessão solene para celebrar uma história de trabalho, de cultura e de união entre povos. Hoje, a nossa cidade rende homenagem à Associação União Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Sorocaba, a UCENS, hoje também conhecida como Nippon Sorocaba, e a longa, valiosa amizade entre o Brasil e o Japão. Sorocaba tem o privilégio de abrigar uma comunidade japonesa que há mais de 6 décadas escolheu a nossa cidade para cultivar tradições, fortalecer laços e construir caminhos de convivência e respeito. Desde 1962, a União Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Sorocaba preserva valores, promove encontros e mantém viva uma herança que atravessa gerações. A Nippon Sorocaba é mais do que uma associação. É um ponto de encontro, um espaço de memória, um lugar onde o passado conversa com o presente, onde a cultura japonesa se encontra com o coração sorocabano e cria formas de pertencimento. Ao longo da sua trajetória, a associação tem cumprido um papel essencial: aproximar pessoas, seja pela cultura milenar, seja pelos esportes, pelos valores familiares, pela educação e pela celebração da vida em comunidade. Cada evento, cada oficina, cada atividade realizada ali é um gesto de preservação e de abertura para que Sorocaba conheça e reconheça a riqueza dessa cultura. E é impossível falar dessa homenagem sem lembrar a história da imigração japonesa no nosso país. Em 1908, quando o navio Kasato Maru trouxe os primeiros imigrantes, começava ali uma história de coragem, trabalho e esperança, uma história que mudou o nosso país. Hoje, somos um Brasil com a maior comunidade japonesa fora do Japão. São cerca de 2,5 milhões de descendentes que ajudaram a escrever capítulos importantes da agricultura, da culinária, dos esportes, da educação e da cultura brasileira. E Sorocaba faz parte dessa história. E, ao longo dos anos, a comunidade japonesa encontrou aqui acolhimento e, ao mesmo tempo, ofereceu contribuição, trouxe disciplina, tradição, cuidado, espírito comunitário, arte e uma forma de ver o mundo que inspira, um mundo que acolhe e um mundo que ensina. E é por isso que, nessa noite, a Câmara Municipal de Sorocaba reconhece esse legado, reconhece o papel da UCENS Nippon Sorocaba como guardiã da cultura japonesa em nossa cidade, os imigrantes e descendentes que ajudaram a construir esse território. E reconhece também a amizade que une Brasil e Japão, uma amizade que atravessa oceanos, gerações e segue viva em cada gesto, celebração e em cada história que continua sendo escrita aqui na nossa cidade. A sessão dessa noite é a requerimento da presidente da Comissão de Bem-Estar e Proteção Animal e também presidente dessa sessão solene, vereadora Jussara Fernandes, a quem convidamos para assumir a mesa de honra dessa noite. Compõe a nossa mesa de honra o atual presidente da UCENS e também nos anos de 2002 e 2024, Mário Osamu Hayakawa. Ele que já foi presidente da UCENS nos anos de 2020 e 2021, Luiz Isao Kajiyama. Ele que também já foi presidente da UCENS nos anos de 2010 e 2011, Carlos Munetashi Hayashida. E ele que também já foi presidente da UCENS nos anos de 2004 e 2005, Jorge Yuzi Sakata. Vai ser nominado depois, quando eu terminar aqui a abertura. Finda, então, a composição da nossa mesa de honra. Convidamos todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional.
silêncio esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luna. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Por favor, queiram se assentar. Gostaríamos de registrar a presença no evento dessa noite do senhor Arisson Ferreira, que é esposo da vereadora, que também trouxe a mãe. A primeira vez que ela está aqui? Não? Senhora Martiniana Fernandes, onde a senhora está? Deixa eu conhecê-la. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Também fazem parte do nosso evento, nas pessoas da Celina Ayasasi Ito, Kleber Toshio Takeda, Edson Toshio Kubo, Everaldo Koji Saito, Jefferson Takeda, Ken Ichi Nishihara e Mayumi Kitagari Matsushita, e eu decorei todos esses nomes, vocês não sabem o quanto. Que nós agradecemos a presença de vocês aqui na nossa mesa estendida e também gostaríamos de fazer a justificativa de ausência na noite de hoje. Justificar a ausência do presidente da nossa mesa, vereador Pastoli Santos, que, na oportunidade, parabeniza a vereadora Jussara Fernandes pela iniciativa dessa sessão solene. E também dos nossos secretários, nas pessoas da doutora Márcia Pegorelli, secretária jurídica, o senhor Marcelo de Almeida Júnior, secretário legislativo, o senhor Marcelo Aurélio Rodrigues, secretário-geral, o senhor Ramon Porto, secretário administrativo, e o senhor Fábio Henrique Mascarenhas, secretário de comunicação institucional da Câmara Municipal de Sorocaba. Ouviremos agora a saudação de boas-vindas da presidente desta sessão solene, com a palavra a vereadora Jussara Fernandes. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que nós teremos uma noite muito agradável e eu estou muito feliz, muito grata, né, em poder presidir essa sessão. Fico muito emocionada de tê-los aqui nessa noite. Muito obrigada mais uma vez. Paulo, e eu trouxe minha mãe para provar que eu tenho descendência. Gente, e ela fala isso tantas vezes que ela está aqui, e aí realmente a senhora faz jus a que a sua filha, vereadora dessa casa, prove diante de todos que ela também faz parte dessa comunidade. Obrigado, vereadora. Bom, para começar o nosso evento com chave de ouro, a gente sempre traz música boa, música de qualidade. Hoje tem música, só que ao invés de a gente só ouvir, a gente também vai assistir uma apresentação de dança do grupo Hikari. Aplausos.月はおぼろに川風よ風浮かれ柳が
袖を引くもみきいっぱい引っ掛けてそぞろ歩きの菓子の道おっと野暮だねお兄さん肩が触れたのいちゃもんかいやれるもんならやってみなさあさあさあさあさあさあこうなりゃ後へは引かないよ女だてらに度胸と意地で染めて仕上げた鉄火だ江戸はゆかりの助六の伊達が命の小紫おっと強気なお兄さん騒ぐばかりじゃ三者様やれるもんならやってみなさあさあさあさあさあさあけじめはきっちりつけてやAplausos. Grupo de dança Hikari. E se você tem curiosidade de saber que música era essa, o Edo Kenkabana. Eu sou bom, não sou, vereadora? Decorei. Muito. Mas eu quero agradecer muito ao seu gabinete, que me ajudou, porque eu estava meio assim, cara, eu tô lascado, né? Mas enfim. Meninas, obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, aplausos. Grupo de dança Hikari, que nos honrou com mais uma celebração. Bom, partiremos agora para as falas dessa noite e a pessoa que vai abrir os discursos é a presidente dessa sessão solene, com a palavra a vereadora Jussara Fernandes. Boa noite a todos novamente. Eu não sou muito boa em seguir protocolos, né? Então, assim, a minha saudação realmente foi uma saudação, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Mas eu gostaria de cumprimentar, né, os nossos convidados que estão na nossa mesa, né? Seu Mário, seu Luiz, Carlos e o Jorge, né? Muito obrigada pela presença de vocês, né? Por saírem de casa, enfim, e terem aceitado essa homenagem, todos da mesa estendida e todos os que nos acompanham, né? Na plateia e também em casa. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito honrada, muito grata em tê-los aqui nessa casa, tá? Então, vamos à minha fala. É com imensa satisfação que hoje nos reunimos para celebrar a história e frutífera relação entre o Brasil e o Japão. Duas nações unidas por laços de amizade, convivência e cooperação que atravessam gerações. Ao olharmos para a nossa história, vemos que a amizade entre o Brasil e o Japão não é apenas um capítulo especial de cooperação econômica ou mesmo diplomática. É um exemplo vivo de intercâmbio cultural, de respeito à diversidade
e de visão compartilhada de trabalho, inovação e convivência pacífica. O Brasil recebeu, há mais de um século, imigrantes japoneses que trouxeram consigo uma cultura muito diferente da brasileira e, com isso, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de nossas cidades, da agricultura à indústria, da educação à cultura. Em contrapartida, o Japão enxergou no Brasil um parceiro estratégico e um polo de convivência entre as suas tradições milenares e a vontade de construir uma nova história. A presença japonesa no Brasil, especialmente em São Paulo, transformou profundamente o tecido cultural do nosso estado e da nossa região. E aqui em Sorocaba, a contribuição nipônica se manifesta em muitos aspectos do cotidiano. Na gastronomia, que se tornou parte da identidade paulista, no cinema, na literatura, nas artes plásticas e na música. Na prática de artes marciais, na inovação tecnológica e na ciência. Não é à toa que temos em Sorocaba diversas empresas de origem japonesa, como a Ihara, IKK, Toyota, para citar algumas. E por essa interação, temos festivais, festas e eventos que celebram essa cultura e proporcionam a troca de saberes e uma cooperação educativa entre as nações. A imigração japonesa ajudou a moldar nossa estrutura social e a formação de organizações comunitárias como a USENS, que nos ensina uma visão de mundo que valoriza a disciplina, a ética do trabalho, a cooperação e o empreendedorismo. Eu tenho a honra e o orgulho de trazer dentro de mim uma parte dessa história. A família da minha mãe, que está aqui presente, veio do Japão já há muito tempo e consolidou sua presença aqui. E, sem dúvida, esse fato contribuiu muito para a minha formação. Reconheço nos hábitos do cotidiano essa tradição que permeia a minha vida e a minha história. Tive também a oportunidade de viver e trabalhar no Japão, o que me trouxe uma bagagem muito particular, muito positiva. Só quem viveu lá sabe do que eu estou falando. Certamente, voltei de lá com um reconhecimento muito grande do quanto a cultura do povo japonês acrescenta no mundo em que vivemos hoje. E hoje tenho a honra e o orgulho de poder agradecer, em nome do povo sorocabano e dessa Casa Legislativa, aos imigrantes e descendentes japoneses que ajudaram a moldar nossas cidades, Sorocaba e São Paulo, dentre tantas outras. A presença japonesa no Brasil é uma história de dedicação, aprendizado mútuo e cooperação que continua a inspirar políticas públicas, educação, intercâmbio cultural, eventos, gastronomia, comércio e ciência. E a amizade entre os dois países se fortalece por meio de pilares como o respeito à diversidade e a promoção da igualdade de oportunidade para todas as comunidades. Cooperação econômica, tecnológica e educacional, que gera empregos, inovação e desenvolvimento regional. Além, claro, do rico intercâmbio cultural, que enriquece nossas artes, culinária e tradições, que aproximam as pessoas e fortalecem os vínculos de amizade. E o impacto da cultura nipônica na sociedade paulista é evidente.
nos hábitos diários, nas celebrações colaborativas, na literatura, nas práticas urbanas que valorizam a paciência, a eficiência e a inovação. Então, quero deixar aqui uma mensagem de reconhecimento e cooperação para que possamos aprender com as tradições de disciplina, trabalho e humildade que caracterizam as duas culturas, aplicando esse aprendizado na prática cotidiana de nossas políticas públicas, empresas e famílias. Que o respeito mútuo seja a bússola que guia nossas relações, transformando desafios em oportunidades. Por fim, quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Tenham, nessa vereadora, uma porta-voz das nossas culturas, das nossas tradições, e que este momento de homenagem renove o nosso compromisso com a amizade Brasil-Japão e inspire futuras gerações a construir juntos um mundo mais justo, próspero e fraterno. Muito obrigada. Nós agradecemos as palavras da vereadora Jussara Fernandes e teremos mais um momento cultural. Qual que é a parte da cultura japonesa que a gente mais gosta quando a gente chega numa cidade grande ou numa cidade pequena, principalmente depois do jantar? Quem sabe? A vereadora Jussara não pode falar, porque eu sei que ela deve ter isso na casa dela. Ninguém adivinhou, mas eu vou dizer para vocês. Ao longo dos meus muitos anos atrás, nós tínhamos o hábito de, todas as sextas-feiras, frequentarmos em Brasília um karaokê na cidade chamado Cristal. Durante muitos anos, ele foi o melhor lugar para a gente poder frequentar a noite em Brasília. E hoje, para não ser diferente, porque essa Casa de Leis, com a vereadora Jussara, que quebra protocolos, tudo pode, e a gente fica feliz, teremos, então, uma apresentação de karaokê com o ex-vice-presidente da UCENS, no ano de 2012, senhor Kenichi Nishihara. Aplausos. Boa noite a todos. Talvez alguns de vocês estejam aí perguntando por que eu não estou sentada lá, tá certo? Uma vez que eu também fui presidente, né, no ano de 2013, 2014, mas não foi falha do pessoal do cerimonial. Do cerimonial. Amém. Porque quando eles falaram para eu ir lá fora, fiquei batendo papo aqui fora, entendeu? Então tá esclarecido. Bom, pessoal, hoje de manhã, conversando com o Mário, o presidente Mário, ele falou assim: você não quer cantar uma música, não? Né, lá na nossa homenagem hoje. Eu falei: canto, pô. Escolhi e ensaiei uma música muito bonita. Mas aí, vendo o motivo dessa homenagem, eu resolvi mudar a música. E a música que eu vou cantar, o nome dela é Sanga. É uma música muito bonita, tá certo? E como toda música no estilo enka, tá certo? É uma música no estilo enka, romântica. E quando eu canto essa música, nos eventos que a gente faz aí, principalmente no Caçatomaro, né, há um bom tempo atrás, eu contava uma historinha. Um pouco antes de cantar, eu contava uma historinha, que é o seguinte: essa música Sanga, né, ela tem 2 kanji, Yama Tokawa, né, montanha e rio. São os principais símbolos japoneses, tá certo? Muito bonito o significado. E também, o que ela fala? A música diz o seguinte: que todos nós nascemos num determinado local. Todos nós nascemos, né, numa cidade, num determinado
região, num determinado país. E, com o tempo, nós temos lá desde a criança, desde quando nós somos criança, todo o carinho que nos envolve, seja carinho materno, seja carinho dos amigos, e assim vamos crescendo, até que surge um momento em que nós nos separamos, deixamos para trás o carinho, os amigos, para quê? Para tentar ser alguma coisa na vida, tá certo? Não sei se vale a pena essa separação, mas a música, quando eu canto, principalmente nós, que viemos lá do outro lado do mundo, né? Isso aí dói muito, né? O pessoal que veio aqui há 130 anos atrás, para trabalhar, ganhar a vida, foi dito a eles que aqui no Brasil, tudo reluzia ouro, que eles viriam aqui, trabalhariam e ficariam ricos. A realidade foi outra, tá certo? Então, todos esses japoneses que vieram, que foram lá para o interior, São Paulo, Paraná, etc., eles sofreram, e sofreram muito, tá certo? Essa música, então, eu vou cantar agora, uma música chamada Sanga, é muito bonita. Ouçam, e quem entender de japonês vai sentir bem na pele o que essa música fala. É uma música estilo enka, muito bonita, sabe? E vamos lá. Som na caixa. Cadê o maestro? Cadê o sonoplasta?你曾否用心去感受过生命？那从远古山河走来的生命。温故知新。人は皆サンガに生まれた彼挑み人は皆サンガを信じ和み愛すそこに命をつなぎ命を刻むそしてついにはサンガに帰る帰り見て恥じることない足跡山に残したのか永遠の水面の光ります夢を川に浮かべた目に愛する人の目に俺のサンガは美しいかと美しいかと年月は
心に流れ山と移り年月は心に包まれ山を描くそこに包まれる時と流れる時と人は誰もがさんがを宿すふと思う恋一つなく喜びの山に残したろうかくしゃくしゃに嬉し泣きする陰りない川を浮かべたろうか愛する人の目に愛する人の目に俺の山河は美しいかと帰り見て恥じることない足跡山に残したろうかくしゃくしゃに嬉し泣きする限りない山を築けたろうか愛する人の目に愛する人の目に俺の山河は美しいかと美しいかとDesculpa aí, pessoal. Às vezes eu me emociono com a música. Obrigado. Nós agradecemos ao seu aplausos, ao seu Ken Ichi Nishihara, que nos proporcionou com a música que fala de rios, montanhas e que ao mesmo tempo traz pra gente um sentimento de pertencimento, reconhecimento e de lugar. Obrigado. Assistiremos agora um vídeo institucional para poder contar um pouco para vocês da história da associação que hoje é homenageada nessa sessão solene. Há 60 anos, em 16 de junho de 1962, a colônia japonesa de Sorocaba fundou o Kaikan. Desde então, seus principais objetivos são a união de seus associados através da cultura milenar japonesa e dos esportes, a divulgação e promoção da cultura e educação japonesa e do intercâmbio entre o Brasil e o Japão. Seus objetivos sociais são atingidos através das atividades de diversos departamentos, da área esportiva e outros de natureza cultural, além dos eventos que promove para toda a cidade de Sorocaba e região, como a Festa Japonesa de Sorocaba, na Praça Kasato Maro, o Undokai, uma gincana poliesportiva da cultura japonesa e muitos outros eventos.
possuímos 3 sedes, e durante esses anos tivemos várias denominações, como Associação Japonesa Céu Azul de Sorocaba, Associação Japonesa de Sorocaba, União Cultural Nipo-Brasileira de Sorocaba, Associação Japonesa da Região de Sorocaba. Até então, somos conhecidos como UCEIS, União Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Sorocaba, e neste ano comemorativo de 60 anos, passamos a nos chamar Nippon Sorocaba. Muito bem. Começaremos agora a nova rodada de discursos dessa noite, e dessa vez a gente quer entender por que é tão importante a gente preservar valores, preservar histórias e fazer com que, ao mesmo tempo, seja possível ser reconhecido por uma casa de leis como a nossa, numa cidade do interior como Sorocaba, prestar homenagem a uma associação tão importante como essa. Ouviremos agora ele que já foi presidente da UCENS nos anos de 2004 e 2005, senhor Jorge Iuzi Sakata. Quem aplaudiu o primeiro precisa aplaudir o segundo, o terceiro e quarto. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, vereadora Jussara Fernandes. Boa noite a todos. Bom, a minha passagem pela UCES começou há mais de 50 anos, passando por todos os departamentos praticamente. Na época de jovem, Senenkai, onde a gente fazia, na época, lindos carnavais, bailes, onde tinha uma participação ativa da sociedade sorocabana. Trazíamos cinemas de São Paulo, que era uma grande novidade em Sorocaba, trazer filmes japoneses em Sorocaba. Fazíamos os sorocabanos chorarem com os dramas japoneses. E assim passamos também por Nichigako, que é a parte cultural, que é a escola japonesa. Passamos também por Taikos, né, que minha filha foi uma das fundadoras. E assim, tive várias, em todos os departamentos, eu tive algumas responsabilidades aí na passagem, né? Até que em 2004, 2005, também fui eleito aí para responsabilizar pela UCENS, né? Por 2 gestões. Mas um legado que eu me orgulho de ter deixado na UCENS foi o festival japonês que acontece no Kasatomaru. Fui nomeado para ser responsável pelo primeiro evento, segundo, terceiro, né? Então, os primeiros eventos, com a ajuda da colaboração de todos, fizemos esses eventos aí, que hoje, graças a Deus, é o segundo maior evento de Sorocaba. É um evento lindo, 20, 30 mil pessoas nesses dias do evento. E também foi feito, na época, Touro Nagashi. Esse primeiro Touro Nagashi foi feito ali na rua, não lembro se é Saliba Mota, na rua da agência da Fiat. E o Touro Nagashi era um barquinho que as pessoas faziam homenagem, e a escola japonesa fabricava os barquinhos, e nós colocávamos ali uma velhinha com a homenagem das pessoas, e ela corria o rio. Por que o rio é importante? Porque o rio é uma coisa que vai, né, e não tem volta. Então, nós fazíamos no rio. Só que o rio Sorocaba ela tem uma
conforme a barragem de Votorantim, ela altera o nível. E aconteceu que os barquinhos, mesmo com cuidado, colocando cabo de aço para limitar os barcos conseguiam passar por baixo do cabo de aço. Aí tínhamos que pedir a colaboração dos bombeiros e para não propagar fogo, não ter nenhum problema ambiental, né? E também nós tivemos muito problema de pernilongo no rio. Rio Sorocaba, naquela época, era infestado de pernilongo. Tivemos vários sócios que teve assim, atendimento médico. Não foi muito interessante. Então, mudamos lá para Praça das Águas, né? Aí foi colocado em movimento dos barquinhos com chafariz e foi muito bom. Aí foi feito o segundo, terceiro evento. Só que no terceiro evento ocorreu uma ventania muito forte, muito forte. E enquanto o vento não derrubasse as últimas barracas ali, ele parece que era veio determinado para isso. Aí depois, nos anos seguintes, a diretoria resolveu não fazer mais, porque ocasiona muito prejuízo a todos que participam, né? Mas o interessante dessas festividades é a presença das entidades. A Cassato Amaro, nos primeiros eventos, nós tínhamos 13, até hoje continua com as entidades participando. Então, existe uma colaboração da sociedade, sempre ajuda as entidades, e as entidades, naturalmente, se beneficiam muito com os eventos aí. E aí fica o meu maior legado dentro da UCES aí. Muito obrigado, é só isso aí. Obrigado, vereadora Jussara. Muito obrigada, seu Jorge. E esse festival no Cassato Amaro é extremamente esperado, né, em Sorocaba. Esse ano eu tive a grata oportunidade de participar da abertura, né? Agradeço mais uma vez o convite. Então, assim, foi logo depois da festa julina aqui, né? E o pessoal reserva, né? Fala, não posso gastar tudo, porque agora vem realmente uma festa muito esperada. Parabéns. Parabéns. Nós agradecemos ao senhor Jorge Uzi Sakata pelas palavras. E, senhor Jorge, o senhor não sabe como que, para nós, servidores públicos aqui na cidade, é importante essa sua analogia do rio. Sabe? Como que é importante a gente ter isso presente na nossa vida. Obrigado, viu? E convido novamente a vereadora Jussara Fernandes para a próxima abertura, que eu tenho certeza que, dessa vez, ela vai levar a equipe do cerimonial para acompanhá-la, porque nós aqui nessa casa também temos essa função, acompanhar os parlamentares em eventos onde eles precisem ter um protocolo. Vai, eu ia. Brincadeiras à parte, ele também já foi presidente da UCENS nos anos de 2010 e 2011 e também falará um pouco da sua história junto da UCENS. Ouviremos o senhor Carlos Monetachi. Boa noite a todos. Agradeço aqui a vereadora Jussara por esse evento. E fui presidente no ano de 2010, 2011. E justo no ano de 2011, tivemos o tsunami do Fukushima, que foi muito trágico, né, para todos. E na nossa presidência trabalhamos unidos, todos os diretores. Então, não foi só o meu mérito, o mérito foi de toda a diretoria. Fizemos vários eventos, inclusive sociais, né, futebol social lá no Campo 1. E a boa parte, o nosso ex-presidente já falou dos eventos. E, então, agradeço aqui, né, esse ano é o ano 63º ano da fundação da UCENS e 117º da imigração japonesa do Cassato Amaro. Muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos também o senhor Carlos Monetachi e uma coisa que eu aprendi.
a gente não precisa de falar muito, não. A gente dá recado quando a gente é econômico nas palavras, que a gente fala o que tem que ser dito. Obrigado pelas suas falas dessa noite. E ele também teve a sua passagem pela UCENS. Eu passei a noite inteira falando no SENS e ninguém me avisou. Né, Koba? Obrigado. Ele também já foi presidente da UCENS nos anos de 2020 e 2021. Ouviremos o senhor Luiz Issal Kadiama. Aplausos. Boa noite a todos e a todas. Eu fui presidente, como o Paulo disse, nos anos de 2020 e 2021. Foi o ano da pandemia. Terrível, sem atividades, mas também tem um lado que mostrou a força da união da nossa colônia, que se manteve em pé, porque tem firme propósito de manter a nossa associação, a nossa representatividade com pujança, né, e solidariedade, esforço de cada um dos associados, né, que mesmo sem desfrutar da nossa associação e das benéficas que nós oferecemos, continuaram a colaborar, né, com o interesse único de manter a nossa associação. Esse fato, eu acho que é o fato marcante da nossa gestão nesses 2 anos. Mas eu vou agora ir para um discurso mais formal. Eu não tenho, assim, essa característica de falar improvisado, então eu vou ler, ok? Vocês me dão licença. Senhora presidente dessa sessão solene, senhora vereadora Jussara Fernandes, proponendo dessa justa homenagem, em nome do qual estendo meus cumprimentos a todos os vereadores dessa Casa de Leis, autoridades presentes, representantes de entidades, queridos ex-presidentes, meus companheiros de lutas e jornadas, né, planejamentos, atrás de manter nossas atividades sempre em alto nível. Muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. É com grande honra que recebemos essa homenagem nesta Casa de Leis do município de Sorocaba, a Câmara Municipal de Sorocaba, espaço onde se reconhece oficialmente o trabalho de homens e mulheres que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e humano de nossa cidade. Em nome da UCENS, Nippon Sorocaba, que foi fundada em 16 de junho de 1962, ano em que eu também nasci, né? Eu nasci em 28 de abril de 62. E hoje, representando uma comunidade de 1.200 associados, Sorocaba tem uma população nipo-brasileira de aproximadamente 6.000 nipo-descendentes, né? Porém, nós temos uma grande fatia aqui de 1.200 associados. Recebemos essa distinção com profundo respeito e gratidão, vereadora. Essa homenagem, proposta pela senhora, né, vereadora Jussara Fernandes, valoriza não apenas nossa entidade, mas toda a história da colônia japonesa de Sorocaba, que há décadas participa da vida cultural e comunitária da cidade, que tão bem nos acolheu. Estamos aqui especialmente para reverenciar aqueles que construíram essa trajetória, os ex-presidentes, mas principalmente a todos os associados, que sem eles nós não faríamos nada. E, lógico, que as respectivas diretorias, que foram suporte para todas as ações. Cada um deles assumiu em seu tempo a responsabilidade de guiar a instituição, preservar tradições, promover integração, fortalecer laços e assegurar que nossos valores, respeito, disciplina, solidariedade e dedicação, resiliência, fossem transmitidos às próximas gerações. Mas também, hoje celebramos
130 anos de amizade entre esses dois países extremos, né? Um de cada lado do mundo, com 12 horas de diferença de fuso horário. A terra do sol nascente, o Japão, e essa terra maravilhosa que nos acolheu, o Brasil. Reforçamos que essa solenidade transcende a homenagem institucional. Ela é parte de uma história maior, construída sobre confiança, cooperação e amizade entre dois povos. A presença japonesa em Sorocaba é um capítulo vivo desta relação histórica, que hoje se renova no trabalho de nossos associados e no compromisso com a comunidade sorocabana, através do nosso grande evento, que é conhecido, né? A nossa festa da colônia japonesa, o Kassato Maru, de nossa participação na economia da cidade através das empresas de origem japonesa e de todos os outros valores, engenheiros, em princípio, agricultores, professores, fundadores até de escola. E hoje renovamos o nosso trabalho de nós associados e no compromisso com a comunidade sorocabana. Essa homenagem aos ex-presidentes, eu acredito que seja uma honra muito grande dada pela nossa vereadora, representante da nossa comunidade, porque ela é descendente, e trouxe a mamãe hoje para comprovar isso. Está aprovado, vereadora. Parabéns e que linda mamãe, né? É isso. Cada gesto, cada decisão, cada hora dedicada voluntariamente, porque a UCENS, ela prospera por causa do voluntariado, sem interesse pessoal nenhum, mas a vontade de fazer a sua parte. Muito bem feita. Horas e horas. Eu conheço gente que trabalhou 3 dias sem dormir num evento. E no terceiro dia até desfaleceu de tanto cansaço. Esse é o espírito. Esse é o espírito de resiliência que trouxe a nossa geração até os dias de hoje. A Nippon de Sorocaba é forte porque vocês, associados, presidentes, diretores, foram exemplares e segue viva porque vocês construíram bases sólidas para o futuro. Agradecemos à Câmara Municipal de Sorocaba pela acolhida. Em especial, né, presto retribuir a homenagem à nossa vereadora Jussara e à sua mamãe também, estendo essa homenagem, né, pela sensibilidade em reconhecer o valor e a importância dessa entidade que representa a colônia japonesa da nossa cidade. Que essa sessão solene honre o passado, celebre o presente e inspire o futuro. Muito obrigado. Nós agradecemos, senhor Luiz Issao Kadiyama, pelas palavras e teremos mais uma vez um momento cultural e daqueles que é para tirar as pessoas dos lugares. Com vocês, grupo Inazuma Taiko. Já disse o que eles vão fazer, né? Aplausos. Vereadora Jussara, poderia nos contar um pouco sobre essa cultura? Não? Não arrisca? Dá um truque qualquer. A vereadora Jussara disse que ela vai passar para que alguém que tenha mais expertise do que ela nisso. Mas ela já sabe do que é isso, né? Mas Eu falei o nome certo? Taiko. Taiko. Viu? Mas quem pode... Leonardo. Cadê o Leonardo? Onde está o Leonardo? Bruno, pega o microfone ali, por favor. O amarelo. O Paulo adora fazer isso Claro, conosco. você disse que ia quebrar o protocolo, eu estou Não é? aproveitando. É. Isso é bom, sabe por quê? Deixa a sua Te sessão amo. muito melhor. Muito melhor. Vai ficar para a prosperidade. Boa noite a todos. Eu sou Leonardo Vicente, sou o coordenador do grupo Inazuma. E o taiko ele é uma arte milenar com mais de 8.000 anos de história, tendo sido usado para diversos fins ao longo de todo esse tempo. Ele foi usado dentro da parte de guerras,
porque a energia dele faz com que o movimento das pessoas seja muito mais forte. Ele consegue engrandecer qualquer coisa onde ele está. Ele foi usado também muito como fins religiosos. Então, é um instrumento, principalmente esse que a gente tem aqui, a gente comenta e a gente sabe ao longo da história que é algo que tocava para os deuses. Então, ele tem não só a função de ser um fim artístico, mas um fim também espiritual e aquilo que consegue tocar o coração de todas as pessoas que escutam o taiko. Hoje, o que a gente apresenta é um pouco do que a gente chama, né, do taiko artístico, que, comparado à história do taiko, em 8.000 anos, 60 anos já não são quase nada, né, perto desses 8.000 anos. Mas é algo que a gente vem estudando ao longo desses 20 anos de grupo que a gente já tem, e eu espero que vocês gostem, se divirtam, e que um pouco da cultura, daquilo que a gente faz, consiga tocar o coração de cada um de vocês aqui hoje. Arigatou gozaimashita. Muito bem. Grupo Inazuma Taiko.
Aplausos, grupo Inazuma Taiko. Obrigado pela presença de vocês. Bom, começaremos agora as homenagens dessa noite. Convidamos então que a vereadora Jussara Fernandes se posicione aqui à frente, juntamente com o presidente atual da USEM, senhor Mário Osamu Hayakawa, para a entrega dos votos de congratulação dessa noite. Vereadora Jussara Fernandes fará a leitura do primeiro voto. Nós chamamos, então, para que venha aqui à frente. Aliás, ele já está aqui à frente. Nós mudamos o protocolo da sessão dessa noite para atender generosamente o que a USENS nos solicitou. Então, recebe o primeiro voto dessa noite. Ele, que já foi o presidente da USENS no ano de 2002 e hoje é o atual presidente no ano de 2024, senhor Mário Osamu Hayakawa. Eu vou fazer a leitura do voto de congratulações, todos são iguais, então nós vamos ler somente o primeiro, tá? Câmara Municipal de Sorocaba, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 6 de novembro de 2025, homenageia o presidente da USENS Nippon, Mário Osamu Hayakawa, a requerimento da nobre vereadora Jussara Fernandes, consignando na ata de seus trabalhos votos de congratulações pelo relevante trabalho desenvolvido na promoção e valorização da cultura japonesa em Sorocaba, contribuindo para o fortalecimento dos laços de amizade e cooperação entre Brasil e Japão. Assinam esse voto eu, Jussara Fernandes, e o pastor Luiz Santos, presidente dessa casa. Seu Mário, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela presença e por realmente nos ajudar, né, a fazer essa homenagem que é tão importante para mim e para essa casa. Obrigada. Muito bem, aplausos. A gente solicita aqui a todos que nós convidarmos a virem aqui à frente, que recebam das mãos da vereadora o voto de congratulação. Na sequência, façam a pose para o nosso fotógrafo Sérgio Marconi e venham para cá, para os degraus, para que a gente possa fazer a entrega para vocês. Mas o seu Mário permanece aqui na frente junto com a vereadora para continuar a entrega dos próximos votos. Convidamos agora ele que já foi o primeiro vice-presidente e é o segundo jurídico da USENS atualmente, senhor Kleber Toshio Takeda. O ex-vice-presidente nos anos de 2010 e 11 e o atual segundo vice-presidente da USENS, senhor Carlos Munetashi Hayashido. O ex-vice-presidente no ano de 2012 e o atual primeiro financeiro, que nos brindou com aquela fantástica música de karaokê, senhor Kenichi Nishihara. O primeiro secretário da USENS, na atual gestão, senhor Mayumi Kitagari Matsushita. Senhor não, senhora Mayumi Kitagari Matsushita. O primeiro jurídico da USENS, Edson Toshio Kubo.
a primeira cultural da UCENS, Celina Aya Saseito. O segundo cultural, Jefferson Takeda. O primeiro, Relações Públicas, Everaldo Koji Saito. O ex-vice-presidente dos anos de 2004 e 2005, Jorge Yuzi Sakata. E o ex-vice-presidente nos anos de 2020 e 2021, senhor Luiz Issao Kadiyama. E também recebe, das mãos da vereadora Jussara Fernandes, a própria associação pelo seu tempo de fundação aqui na nossa cidade e por toda essa celebração dessa noite. E quem recebe é o atual presidente, senhor Mário Osamu Hayakawa. Vamos então para mais um registro fotográfico final, por gentileza. A vereadora pode se posicionar mais à frente do grupo. Nosso mestre de cerimônias, Anderson Santos, está conduzindo aqui esse momento. E você que também está nos acompanhando pela nossa TV Legislativa, nós estamos transmitindo ao vivo para a cidade de Sorocaba e também para as outras cidades do país e da região, uma celebração que hoje comemora a homenagem da Associação Nippon Brasil, aqui em Sorocaba, e também pelos relevantes serviços que eles prestam à nossa cidade, pela amizade do Brasil e do Japão. Aplausos para esse grupo de pessoas que fizeram da UCENS o seu trabalho e vão continuar fazendo pelos próximos anos. Por gentileza, senhores, queiram retornar aos seus lugares. Vereadora também, por gentileza, retome a presidência da mesa. E nós ouviremos agora as palavras do atual presidente da UCENS, senhor Mário Osamu Hayakawa. Boa noite a todos. Muito obrigado, Jussara Fernandes, por essa homenagem, nossa digníssima vereadora de Sorocaba. E também agradecemos à Câmara Municipal que nos cedeu esse espaço para essa homenagem. Esse ano celebramos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, que esse tratado de amizade de comércio e navegação firmado em 5 de novembro de 1895. Portanto, esse ano nós fizemos 130 anos desse acordo de amizade com o Japão e o Brasil.
Esse acordo foi firmado em Paris e representou o marco inicial das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, entre essas duas nações. A partir daí, em 1908, através do navio Kasatomaru, houve o início da imigração japonesa aqui no Brasil, e que, até 1940, já tínhamos cerca de 190 mil japoneses no Brasil. Em 1940, um pouquinho antes da guerra. E hoje nós já temos mais de 2 milhões. Né? E essa imigração ficou principalmente no estado de São Paulo e Paraná, certo? Em Sorocaba, tanto os poderes legislativo como o executivo têm apoiado para que essa integração seja cada vez mais efetiva. Isso tem facilitado a contribuição na agricultura, educação, como eles já disseram, na gastronomia, artes, valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e também em apoio nas instalações industriais aqui, principalmente em Sorocaba, que nós tivemos cerca de várias indústrias, como a Toyota do Brasil, a IKK, a Iharabras, Canjico, Nau do Brasil, Nipro Medical, etc. Eu tenho citado essas indústrias porque essas indústrias têm nos contribuído não só para Sorocaba, mas com a nossa comunidade também. Nas nossas festas, essas empresas sempre nos ajudaram e nós temos que agradecê-los e lembrá-los deles sempre. Em nossa associação, hoje, nós temos cerca de quase 500 famílias, mais de 1.200 sócios. E essas famílias, nós só temos que agradecer Sorocaba por nos ter recebido com braços abertos e de coração eles têm nos ajudado. E eu gostaria de também agradecer aos ex-presidentes da associação que já faleceram, porque eles também contribuíram muito. Eu vou até citar os nomes deles, porque eles já faleceram, mas eram grandes comerciantes aqui de Sorocaba, professores, profissionais, tal, e eles contribuíram muito para a associação e para essa integração entre o Brasil e o Japão. Shioaki Kumabe, Paulo Mitsuoka, Momotaro Ishii, Yoshigaki Honda, John Sugi, Tadaemi Yuri, Nobuyuki Ogaki, José Tamanaka, Mitsuji Karazawa, Hideo Nakahara, Tadayuki Tsujino, Masanobu Sato, Kiyoshi Minami, Kimiyuki Nomura, Shoji Umeda, Teru Yamasaka, Paulo Mitsuru Yasuda. Todos eles contribuíram muito para a associação e temos que agradecê-los também. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do senhor Maro-Osamu Hayakawa, desejamos sucesso à frente de mais uma jornada da USENS. E antes de nós passarmos a palavra para a vereadora Jussara Fernandes fazer as considerações finais do encerramento, nós gostaríamos de convidar todos vocês para que fiquem ainda no plenário, para assim que a TV subir os créditos, vocês venham à frente para mais um registro fotográfico com todos vocês aqui. Ok? Com a palavra, vereadora Jussara Fernandes. Paulo, obrigada.
pelo recado da foto. Eu até anotei aqui, porque eu lembrei que é mais uma quebra de protocolos. A Mas pedido do seu que eu Relações amo Públicas. fazer essa última foto. Isso é perfeito. Né, Mas, que ó, sai da o seu gabinete é chatice, né? incrível, por isso que a gente não erra aqui. Obrigado, viu? Muito obrigada, Paulo, pela condução da cerimônia. Bom, eu não vou me estender, né? Quero agradecer mais uma vez pela presença, agradecer o CODE, que, né, trabalhou ali com o Vinícius na organização dessa sessão solene, né? Agradecer seu Mário, né, pela receptividade de sempre, pela parceria. Dizer que, falei algumas vezes aqui em tom de brincadeira, mas é sério, sintam-se acolhidos, né? Vocês não estão mais órfãos de vereador, tá bom? E eu sou ciumenta, tá, gente? Mas sintam-se acolhidos. E eu fiquei muito emocionada, né, com essa sessão, com a participação de vocês. No início do ano, quando eu participei do Undokai, também fiquei emocionada quando eu cheguei, né, e vi ali aquela reunião. Lembrei, né, do meu pai, que não era descendente, né, mas que participava também quando eu era criança, né. Lembrei ali da prova do saco, que ele foi fazer a prova e caiu, e o meu tio caiu e virou uma bagunça, né, muito saudável. E são esses momentos que ficam na nossa memória, né. E aí, nesse Undokai, nós participamos da prova. Foi assim, extremamente a da garrafa, da pesca, né? Ganhei, tá, gente? Ganhei. Vintsuri. E a senhora ganhou sem fazer truque nenhum. Sem truque, ganhei na raça, na raça. Mas foi muito agradável, assim como essa noite, que vai ficar na minha memória, né? Então, cada um de vocês tenham a certeza que vocês podem contar comigo, com o meu mandato. Nós estamos à disposição. E que, né, tenha sido realmente o primeiro de muitos encontros que nós vamos fazer juntos, né? Então, seu Carlos, seu Mário, seu Luiz, seu Jorge, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Nós encerramos essa sessão e venham à frente para a nossa foto, a melhor foto da noite, né? Muito obrigada.